Nesse vídeo eu quero compartilhar com você como é que se compra cotas de fundos imobiliários através da corretora do seu celular com os dividendos, com os lucros que eu já recebi de outros fundos imobiliários, bem como eu vou falar um pouquinho do fundo que eu vou comprar aqui agora com você nesse vídeo. Quero te lembrar o seguinte, que isso não é uma recomendação para você comprar ou vender fundos imobiliários. Meu objetivo aqui é só compartilhar um pouco das informações, compartilhar um pouco como é que funciona, o que é, como é que eu avalio na hora que eu vou investir o meu próprio dinheiro. Então, quando você for investir o seu próprio dinheiro, saiba bem assim que tipo de investimento você está fazendo e quais são os riscos também de fazer essas operações. Primeiro, eu quero compartilhar com você que eu já recebi na data de hoje dividendos de outros fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e eu tenho nesse momento disponível na minha corretora da Nuinvest cerca de R$ 1.555 para investir em qualquer outra coisa. Mas nesse caso agora eu vou investir em um outro fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira e eu vou explicar também neste vídeo por que eu estou investindo neste fundo. Se você não sabe ainda o que são ou o que é os dividendos de uma forma muito simples nada mais é do que os lucros que os fundos obtêm e repassa para os seus cotistas. Então, quando você for investir em algum fundo imobiliário, invista pelo menos em fundos que entregam resultados, em fundos que têm lucro, porque se você investir em um fundo que não tem lucro, obviamente ele não vai conseguir repassar para os cotistas os dividendos. E esses dividendos é repassado com base na quantidade de cotas. Por exemplo, quem tem uma cota vai receber um valor X. Logo, quem tem várias cotas vai receber muito mais. Então, quanto maior a quantidade de cotas você tiver no fundo, maior serão os seus dividendos. Uma coisa que também você precisa ter conhecimento na hora de investir no fundo imobiliário é saber a data base de dividendos desse fundo imobiliário que você está investindo. Grande parte dos fundos imobiliários ele tem a data base o último dia útil do mês, mas eu vou te explicar para ficar muito simples. Vamos supor que você comprou alguma cota de algum fundo imobiliário com a data base último dia útil do mês e esse dia foi dia 30/6. Então, se você comprou alguma cota desse fundo no dia 30/6, significa que no mês 7 você vai receber dividendos porque você comprou no último dia da data base. Agora, se você comprou a cota, vamos supor que no dia 1º/7, significa que você estava fora da data base. Então, para receber os dividendos, você vai ter que esperar o mês 7 para receber somente no mês 8. Então, veja que saber a data base é importante, porque pode ser que você pense, eu vou investir amanhã, e pode ser que a data base seja hoje. E se você investir amanhã, você não vai receber os dividendos, porque a data base era aquele dia. Então, saber a data base do fundo imobiliário que você vai investir é importante para você saber exatamente quais dias você pode comprar, quais dias é melhor para você comprar aquele fundo imobiliário para você poder receber os dividendos o mais rápido possível. O fundo que eu vou investir, eu já falei bastante dele aqui no canal, mas eu acredito que dessa vez eu vou trazer informações novas, porque eu acho que nos outros vídeos eu acabei não trazendo, que é o fundo ALZR11. Veja que esse investimento que eu estou fazendo é dos dividendos que eu recebi de outros fundos imobiliários. Logo, o dinheiro sozinho vai gerar mais dinheiro, porque eu estou com o dinheiro de outros fundos, eu estou comprando cotas do ALZR11 e essas cotas vai me gerar mais dividendos, ou seja, com o passar do tempo, você vai fazendo o seu dinheiro trabalhar para você, os rendimentos vai gerando mais rendimentos. Então, antes de eu te mostrar como é que se compra pelo celular, eu quero falar um pouco desse fundo imobiliário e vou te mostrar como é que você pesquisa pelo celular. Caso você não saiba pesquisar exatamente nada, eu vou te recomendar aqui um site. Não estou te recomendando ativos, hein? Não estou falando para você comprar, estou te mostrando como é que você pode pesquisar, como é que você pode analisar. Essas pesquisas eu faço pelo site do Status Invest, então você entra no Status Invest. Você pode conectar a sua carteira aqui no Status Invest, você pode verificar como é que tá os rendimentos, os dividendos, se está positivo, se está negativo, você consegue verificar tudo isso. Aqui no site ele vai trazer algumas informações do dia, então como é que está o Ibovespa, como é que estão as ações, tem ação ali as mais altas do Ibovespa, as mais baixas do Ibovespa, quais empresas de ações anunciaram os dividendos. Tem aqui comunicados de empresa, tem fundos imobiliários, tem bastante coisa. Mas como a gente já sabe qual fundo que a gente vai investir, que nesse caso eu vou investir,
eu pesquiso aqui na lupinha e escrevo ALZR11, porque eu sei exatamente qual é o fundo imobiliário que eu vou comprar. E que, por sinal, eu estou vendo aqui, ele está caindo hoje. O bom de você investir, e conforme vai passando o tempo, você vai entendendo inclusive o porquê as coisas começam a cair e também começam a subir. É claro que não dá para adivinhar ou saber exatamente o time, quando vai subir ou quando vai cair, mas conforme o tempo vai passando, você vai entendendo muito mais. Então, por exemplo, eu já imaginava essa queda hoje, justamente porque a data de corte, data final, data com para participar das subscrições do fundo foi justamente ontem. Mas talvez seja muita informação para você falar de subscrições e tudo mais. Então, se você não sabe o que é subscrição, deixa só aqui no comentário. Eu quero aprender sobre subscrição, que eu te ensino ali e prometo descrever de forma mais simples e detalhada. Então eu já imaginava essa queda. Talvez se você é novo, não sabe o porquê está caindo ou algo do tipo, né? É bom sempre estar ciente do que pode acontecer com o fundo. Então está caindo justamente por esse motivo. Acredito que um monte de gente está vendendo porque só queria ter o direito das subscrições. Como o direito era até ontem, a pessoa que ficou até ontem já tem o direito. Hoje eu já sabia que muita gente iria vender as suas participações. Então, descendo aqui, você consegue acompanhar as informações do fundo, valor patrimonial, você tem o valor em caixa, você tem aqui as informações dos dividendos. Se eu pegar aqui o máximo, a gente consegue verificar que desde 2018, que foi o ano em que o fundo nasceu praticamente, pagou dividendos. Se a gente pegar ali o final de 2019, por exemplo, até agora, 2022, a gente consegue ver que os dividendos estão subindo. Isso significa que, como tem os contratos de locação e esses contratos são reajustados anualmente, logo o inquilino todo ano começa a pagar um aluguel maior. É claro que tem dívidas, o fundo também tem dívidas, né, que também são reajustadas, tem juros, mas mesmo assim o fundo vem aumentando e trazendo bons resultados em dividendos. Só que pra gente, a parte mais importante aqui que eu quero mostrar para você é justamente aqui embaixo. No final vai ter a parte de comunicados. No caso você queira baixar algum relatório, conhecer um pouco mais no fundo, você vem aqui, ó, comunicados do ALZR11, você tem vários comunicados aqui, e neste caso a gente quer o relatório. Então, ó, relatório do dia 17/6, ou seja, um relatório recente. Eu vou apertar aqui em abrir e automaticamente ele vai aparecer aqui para você as informações no relatório do ALZR11. Eu quero trazer para você um pouquinho de algumas informações, então eu vou botar na tela do meu computador, que fica muito mais fácil até de ler e acompanhar aqui. Então tá aparecendo aí para você algumas informações sobre o relatório, você consegue verificar pelo seu celular ou fazer o download. Mas algumas coisas eu acho importante você fazer. Então, por exemplo, veja qual é o objetivo desse fundo imobiliário que você está investindo. Se ele for o mesmo objetivo que o seu, faz sentido você investir. Agora, se o objetivo do fundo é totalmente diferente dos seus objetivos, pense bem antes de investir. Uma outra coisa legal é você, ao clicar aqui, onde está destacado, você consegue receber por e-mail as informações do fundo, como relatórios gerenciais, fatos relevantes e outras publicações. Isso aqui é muito bom porque tudo que acontece no fundo imobiliário, automaticamente você recebe um e-mail das coisas que está acontecendo. Então, se você investe no LZR11, você é obrigado, é obrigatório, é requisito obrigatório você ter ali o seu e-mail cadastrado para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Agora, caso você está pensando em investir, cadastre também, porque aí você vai receber por e-mail tudo que está acontecendo, as informações, os relatórios, fato relevante, tudinho sai fresquinho para você. Assim que eles mandam para a B3, eles mandam também diretamente para o seu e-mail. Então, ainda no relatório você consegue encontrar aqui as demonstrações de resultados, né? Tem as receitas, se você quiser ver as receitas do fundo, as despesas, o resultado caixa, o resultado que é distribuído. Tem tudo aqui no relatório. Você consegue também ver aqui nas demonstrações de resultados que eles colocam mês a mês. Então tem ali janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Então veja que tem despesa, ó. O fundo tem despesa de juros por aquisições de imóveis. Então, assim, sempre quando você for investir, saiba também essas coisas, sabe? Saiba que o fundo imobiliário tem despesa, que o fundo imobiliário tem outras obrigações, justamente porque eu estou falando de um fundo imobiliário que compra imóveis. E às vezes o fundo imobiliário não tem o dinheiro todo para comprar. Ele faz o levantamento de capital e vai acabar comprando e parcelando o restante e tudo mais. Então, sempre tenha ciência dessas coisas. Não ache que vai entrar num fundo imobiliário que é só aluguel caindo na conta. Alegria, aluguel. Não necessariamente, tá?
Existem fundos imobiliários que podem ser donos do imóveis e aí realmente só cai os aluguéis ali mensalmente. Mas tem fundos imobiliários, grande parte deles, que se alavancam em alguma dívida e aí tem a ciência de que o fundo imobiliário também tem essas despesas e você consegue acompanhar ali pelo relatório. Falando um pouquinho mais aqui, ainda está aqui, olha, as obrigações futuras, tá vendo? O fundo possui obrigações futuras contraídas nas aquisições de alguns ativos, conforme eles detalham aqui embaixo. Então tem, ó, as parcelas futuras do imóvel da Decathlon, tem também aqui, ó, CRIs dos imóveis da DASA, da Clariante e da Coca-Cola. Então assim, o fundo tem despesa. Esse da Clariante eu estou deixando um destaque porque tem uma informação muito boa para os cotistas referente a este imóvel, que eu vou trazer daqui a pouco. Então ainda no relatório a gente consegue ver aqui os aluguéis por empreendimento, você consegue ver o percentual de cada empresa. Você vê que a Clariante aqui tem 22% da carteira, tem aqui a ocupação do fundo, ou seja, 100% de todos os imóveis estão ocupados. A gente consegue ver os aluguéis por localização, então grande parte dos imóveis é aqui na Grande São Paulo, né, depois Estado de São Paulo, e também uma outra parte relevante no Rio de Janeiro. Tem a classe dos ativos, então a gente consegue ver lajes corporativas, galpões, centro de diagnóstico, data center, né? Tem também aqui os aluguéis por setores, né? Então tem os setores de cada empresa, bem como tem o tempo de contrato de cada um, né? O ano típico ali, atípicos, anos atípicos até os vencimentos das locações. Então você consegue ver qual é o imóvel que está perto de vencer, qual o contrato que está perto de vencer, qual que tem um prazo maior. E aí, se a gente pegar uma média, está dando uma média aí de 8,8 anos. Outra coisa que você consegue ver é também os meses que são reajustados a aluguéis pelo IPCA. Então a gente vê que a gente está aqui no mês de julho. A gente vai ter um outro reajuste em setembro e depois um muito pequeno de novembro. Mas veja que sempre no começo do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, são reajustes atrás de reajustes de vários imóveis que tem alugado. Para finalizar ainda um pouquinho mais de informações do ALZR11, mas antes se você está gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha também com algum amigo ou colega ou parente que investe em fundos imobiliários e quem sabe esse fundo pode ser uma opção para ele conhecer e caso esteja dentro dos objetivos dele, também pode fazer parte e ser cotista junto comigo e junto com outras pessoas que também são cotistas. Mas eu quero trazer aqui por final algumas informações que eu acho legal compartilhar também. Primeiro é que o fundo possui imóveis muito bons e inquilinos também muito bons. E uma outra coisa que eu gosto é que eles não alugam o imóvel para qualquer pessoa. Então, se alguma empresa, vamos supor que alguém lá saiu e abandonou o imóvel, aí você com a sua empresa, que é uma empresa ainda médio porte, pequeno porte, fala, eu quero alugar aqui este local e tal. Provavelmente o fundo não vai alugar porque não preenche um requisito de rate. O que é o requisito de rate? O rate é como se fosse o Serasa das empresas, só para ficar muito claro. Tipo, a gente tem a nossa pontuação ali, né? O score, para ver se a gente é um bom pagador, se a gente é um mau devedor, se a gente pode ter crédito ou não. As empresas que têm um bom rate, o fundo aceita. Então tem que ter um rate A para cima. Se é uma empresa que tem um rate abaixo de A, nem faz contrato com o fundo. E outra, tem que ter um faturamento acima, se eu não me engano, de 400 ou 500 milhões. Então veja que não é qualquer empresa, não é à toa aqui. Os inquilinos são a Sky, a Bauducco, a Coca-Cola, a Globo. Então veja que o fundo se preocupa em alugar para boas empresas porque sabe que a chance de inadimplência é muito menor. Então eu gosto disso, eu gosto desse requisito do fundo. Uma outra coisa que eu gosto é a diversificação de imóveis. Tem lajes corporativas, tem galpões logísticos seco, galpões logísticos refrigerado, tem até data center. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é muito normal ter muitos data centers. Então lá tem os REITs, como se fossem fundos imobiliários aqui no Brasil, que também alugam esses data centers. Então assim, o ALZR11 ele acaba sendo o único fundo que tem esse data center e acaba sendo novidade. Então se mais para frente, vamos supor, sei lá, que isso vire moda, né, e essa moda pega, começar antes, o ALZR já está começando, pode ser que seja uma vantagem. É óbvio que também tem os seus riscos, mas eu gosto dessa característica de híbrido, sabe, ter vários imóveis.
E uma outra coisa que é uma informação muito bacana, informação pública, inclusive eu acompanho as lives do gestor, quando o gestor faz live eu acompanho, eu sempre recebo no meu e-mail tudo que está acontecendo, então eu estou por dentro de tudo do fundo, inclusive das despesas também. Mas recentemente, há um tempo atrás, o fundo informou que provavelmente já estão em negociações, mas provavelmente vai vender o imóvel que é da Clariante, se eu não me engano, eles na época compraram por 150 milhões, né, 150 milhões de reais, mas o fundo não tinha o dinheiro todo, então o fundo deu, salvo engano, 15 milhões de entrada e o restante ele parcelou, né? Então assim, o fundo tem essa despesa que vem sendo paga, vem sendo cumprida normalmente, só que esta empresa tem preferência para comprar e quer comprar este imóvel. O gestor informou, né, que provavelmente, se toda a operação ocorrer bem, o fundo vai ter um lucro aí, um ganho de capital nessa operação de comprar e revender e pagar dívida e tudo mais, cerca de 25 milhões de reais de ganho de capital. Só para a gente ter uma ideia, assim, uma noção básica, esse ganho de capital precisa ser distribuído porque é lucro. O lucro precisa ser distribuído para os cotistas. Então, provavelmente, se tudo isso ocorrer bem, vai ter esse ganho de capital de 25 milhões de reais e vai repassar, porque é obrigatório repassar para os cotistas, vai repassar para os cotistas o lucro, que provavelmente tudo indica que vai ser em torno aí de acima de R$4 por cota para os cotistas. O gestor ele pode distribuir isso tudo de uma vez, como ele pode distribuir também esses dividendos em picado, mas havendo essa operação, vai ser um bom negócio para o fundo imobiliário. É claro que eu já invisto muito antes dessa informação. Então, assim, se isso acontecer, vai ser algo muito positivo para os cotistas. Mas veja, antes de você investir ou caso comece a querer investir nesse fundo imobiliário, tente pegar o máximo de informação possível, tente ler os relatórios, tente entender o que está acontecendo com o fundo imobiliário. Então vamos lá agora fazer o investimento direto no aplicativo da corretora Nuinvest, que é a corretora que eu utilizo. No aplicativo da sua corretora, eu vou entrar aqui no meu aplicativo, vai aparecer para você ali qual é o seu patrimônio. Eu não vou mostrar meu patrimônio, até porque não tem necessidade de ficar mostrando o patrimônio, porque o que eu quero mostrar mesmo é dividendos. O meu negócio mesmo é receber, ter bons dividendos. Então, vamos lá. Você vem aqui na parte de baixo em investir, aí vai aparecer renda fixa, ações, BDRs, fundos imobiliários e tá aqui fundos imobiliários. Inclusive aqui embaixo tem subscrições, que foi algo que eu falei aqui no comecinho do vídeo, que o ALZR fez subscrições, já foi aprovado, provavelmente eu vou participar também dessas subscrições. São fundos imobiliários. E já pesquiso qual é o fundo imobiliário que eu quero. Aqui eles te dão carteiras recomendadas, vai aparecer bastante coisa, então tome até cuidado quando for carteiras recomendadas também pelas corretoras. Mas como eu já sei qual fundo que eu vou investir, eu coloco a LZR11, que já vai aparecer. Aqui mostra justamente a queda que eu estava mencionando, a variação do fundo hoje, né? Está de menos 1,27% aqui conforme a informação da corretora, e eu vou colocar aqui comprar. Veja que eu tenho um saldo disponível ali de R$ 105.555,72 e eu vou comprar tudo, né? Eu vou gastar esse dinheiro todo aqui, vou torrar os dividendos que eu recebi em mais cotas de fundos imobiliários para ganhar mais dividendos ainda nesse mês. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o máximo que eu conseguir. Ele vai somando ali na parte de baixo 9 cotas, 10 cotas, 11, 12, 13. Mas aqui eu consigo comprar 13 cotas e ainda vai sobrar um dinheirinho para a minha próxima compra. Lembrando que não tem taxa de corretagem na Nuinvest, tá aqui taxa zero. E tem essa taxa aí de 44 centavos, que é uma taxa obrigatória, que é a taxa da B3. Então eu vou aqui em comprar, vai aparecer a assinatura eletrônica, vai aparecer aí para você também. Lembrando que não compartilhe com ninguém sua assinatura eletrônica, tá? E tá aqui, quase lá. Sua ordem foi enviada, enviamos sua ordem e você pode acompanhar os detalhes na tela de pedidos. Então eu vou ver meus pedidos para ver se foi executado. Se foi executado, significa que eu consegui comprar. Tá aqui então, executado a LZR11, comprei mais 13 cotas e vou receber mais dividendos do ALZR11 justamente ainda nesse mês de julho. Se você tem alguma dúvida sobre fundos imobiliários ou até mesmo sobre o ALZR11 e você quer obter um pouco mais de informação, deixa aqui nos comentários que eu prometo te responder. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, me acompanhe também em alguma das minhas redes sociais, seja a minha pessoal, seja a outra em que eu gosto de falar sobre investimento, e eu aguardo você então nos próximos vídeos
Muito obrigado.